Você já imaginou o que aconteceria se descobrisse que uma conspiração mortal foi planejada contra você por pessoas próximas, e que seu retorno a uma cidade poderia ser a chave para desmantelar tudo? Prepare-se para uma história de traição, mistério e redenção que vai prender sua atenção até o último minuto. Vamos à história. Lembro vividamente do dia em que deixei minha cidade natal. Era uma manhã fresca de outono, com o ar impregnado pelo cheiro das folhas caídas. Coloquei tudo o que me era precioso na velha caminhonete, determinado a começar de novo, longe das memórias dolorosas. Deixar tudo para trás não foi fácil, mas necessário. A traição e o engano haviam destruído minha vida, e a única forma de curar era me distanciar de quem me feriu. Após horas de direção, encontrei uma cidadezinha tranquila, que parecia perfeita para um novo começo. Os moradores eram amigáveis, o ritmo de vida era lento, e a cidade tinha um certo charme. Descobri um posto de gasolina e uma oficina mecânica abandonados, à venda há anos. Fiz uma oferta baixa, que foi surpreendentemente aceita. Aquela propriedade se tornou a base para reconstruir minha vida e negócios. Pouco depois de me mudar, comprei o posto e a oficina, e vi ali uma oportunidade. Reformei tudo e comecei a fazer sucesso. O comércio cresceu rapidamente e acabei precisando dobrar o número de funcionários. Aos poucos, me tornei parte da comunidade. Aos sábados, eu frequentava uma taverna local, que se tornou meu santuário. Gostava de sentar em um canto tranquilo e saborear um Jack Daniels. Numa dessas tardes, terminei de consertar uma caminhonete antiga que pertencia a uma família há gerações. Eles não queriam se desfazer dela por nada. Quando a noite caía, o bar enchia de música e risos, e os fazendeiros traziam suas filhas para se divertir após o trabalho. Em meus 6 anos e meio na cidade, construí uma boa reputação e fiz muitos amigos. Mas naquele sábado em particular, vi algo que destruiu o meu dia perfeito. Eles entraram. Ela era irmã gêmea da minha ex-mulher, e o jovem ao seu lado, e ele já havia sido meu filho. A presença deles trouxe de volta memórias que eu preferia esquecer. A verdade sempre aparece, e agora o garoto se parecia mais com seu verdadeiro pai biológico. Eles conversaram com o bartender, mostraram uma foto e saíram. Agradeci por meu cabelo e barba desgrenhados me deixarem irreconhecível. Cerca de meia hora depois, o bartender, Tom, veio até minha mesa. Perguntei o que eles queriam. Queriam te dar uma mensagem, disse ele. Ouviram um boato de que você vive aqui e vieram conferir. Uma mulher chamada Vila está morrendo de câncer e quer fazer as pazes. Fiquei em silêncio, acendi um cigarro e perguntei se ele acreditava neles. Parece que estão sendo parcialmente honestos, mas escondendo algo grande, respondeu Tom. Eu sabia. Minha ex-mulher e sua irmã sempre foram mestres no engano. Fiquei pensando em como, mesmo me traindo, Vila e Tammy agiram com total falsidade. Tom voltou para trás do balcão, e meus pensamentos vagaram para quase 7 anos atrás, quando saí de casa prometendo não voltar por mais 7 anos. Elas riram, achando que eu era um tolo. Não acreditavam no quanto eu estava ferido. Pensaram que eu estava apenas bravo por causa de uma piada. Sem saber, poucas semanas antes, eu havia descoberto que nosso filho mais novo era, na verdade, filho do meu cunhado. Essa revelação foi o ponto de partida para a jornada que me trouxe até aqui. Uma parente próxima, que também havia testemunhado Vila e Tammy me traírem várias vezes, trouxe as provas. Ela costumava chamá-las de bruxas negras, praticando pura maldade. Antes de eu sair, descobri uma nova apólice de seguro de vida em meu nome, com indenização dupla no caso de morte acidental, totalizando 4 milhões de dólares. Uma sábia senhora me aconselhou a fugir. Deixei minha casa sem olhar para trás, levando tudo o que queria do meu casamento de 16 anos. Dirigi 2 estados adiante e não voltei mais. Parte disso era minha culpa, já que engravidei Vila quando ela tinha 16 anos e eu 18. Minha família me convenceu a casar com ela, e logo tivemos mais 2 filhos. Para elas, era uma piada. Vila dizia às nossas filhas que eu voltaria quando esfriasse a cabeça, mas eu tinha outros planos. Poucas horas depois de minha partida, um xerife apareceu na nossa casa.
Ele entregou a Vila os documentos da dissolução do nosso casamento. Na carta, eu explicava que havia vendido 3 de nossos negócios, quitado todas as dívidas e vendido 2 prédios de apartamentos com lucro. Cancelei os cartões de crédito, retirei meu nome das contas bancárias e deixei a casa para ela, levando metade do nosso patrimônio em dinheiro. Congelei seus bens antes que pudessem mexer em qualquer coisa, deixando-as sem dinheiro. Após o divórcio, meu advogado chamou Vila e deu a ela uma parte das perdas, dizendo que, para mim, nunca se tratou de dinheiro, mas de princípios. Ela se recusou a concordar com o divórcio sem falar comigo, o que nos deixou legalmente separados, mas não divorciados. Eu não tinha mais nada a dizer a alguém que mentiu para mim por tanto tempo. Sabia que elas planejariam vingança, então tomei todas as precauções. E, até aquele momento, pensei ter conseguido escapar. Mas, com a aparição de Tammy, percebi que o jogo delas ainda não havia terminado. Terminei meu drink e saí pela porta dos fundos para evitar ser visto. Quando cheguei à minha caminhonete, um homem se aproximou. Você é um homem difícil de encontrar, Sr. Arthur, disse ele. Isso parece verdade, respondi. E como você me encontrou? Meu nome é Peter Edwards. Sua filha mais velha, Connie, é minha esposa. Isso pode ser uma bênção ou uma maldição, comentei. Se ela for como a mãe, que Deus me ajude. Por que está aqui? Vim te procurar, ele disse. Algumas coisas precisam ser resolvidas. Assine o acordo de divórcio, eu disse. Que acordo de divórcio? Peter perguntou surpreso. Pedi que me seguisse. Dirigimos pela cidade até chegarmos a uma casa de fazenda. No meu escritório, mostrei os papéis do divórcio e deixei ele fazer cópias. Peter era educado, parecia confiável, mas eu me perguntava se ele fazia parte do esquema de Vila e Tammy. Ele usou meu Wi-Fi para baixar arquivos, incluindo uma carta prejudicial do advogado de Vila, reconhecendo a divisão dos bens, mas se recusando a finalizar o divórcio sem minha presença. Observei suas expressões, e vi que estava descobrindo coisas que não sabia. Você acha que Connie sabe? Peter perguntou. Isso é algo que você terá que descobrir, respondi. Aqui vai uma pergunta para você, Vila está realmente morrendo de câncer? Quem te disse isso? Peter perguntou. Tammy e Seth disseram ao bartender hoje, mas sei que Vila está bem. Ela está em união estável com seu ex-advogado e está esperando o segundo filho dele, Peter respondeu. Foi ela que pediu para eu te encontrar e iniciar o divórcio. Diz que é necessário para se casar novamente. Ele ligou para sua esposa, Connie, e colocou no viva voz. Connie, você sabia que sua mãe mentiu sobre o divórcio não ter sido finalizado? Peter perguntou. Do que você está falando? Ela respondeu. Mamãe nos disse que papai nos abandonou e levou tudo antes de sair da cidade. Se não fosse pelo nosso padrasto, não teríamos sobrevivido. Peter disse que iria enviar o arquivo legal para ela e pediu que o lesse. Enquanto eles conversavam, servi 2 cervejas e perguntei por que não contou à minha filha que me encontrou. Peter respondeu, Connie e eu estamos casados há apenas 2 anos e acabamos de ter um filho há 3 meses. Por enquanto, não vou contar a ninguém. Todos acham que estou investigando um caso. Ele me mostrou seu distintivo, confirmando ser policial do Departamento de Polícia de Paradise. Verifiquei o site e ele estava dizendo a verdade. Peter explicou que um relatório de acidente o levou até mim. Connie fez um relatório sobre seu desaparecimento, que foi encaminhado à lista de procurados, disse ele. Então, por que não contou a Connie que me encontrou? Perguntei novamente. Depois de revisar o seu arquivo, ficou claro que algo mais estava acontecendo, Peter respondeu. Ele mencionou que se perguntava o que havia acontecido com os $250 mil em dinheiro que Vila deveria ter recebido, junto com a escritura da casa. Enquanto isso, o telefone de Peter tocou. É minha esposa. Vou colocar no viva voz. Connie parecia perturbada. Onde você conseguiu tudo isso? Fomos enganados por anos. Seth não conhece sua verdadeira origem, nem eu. Mamãe e tia manipulam tudo há anos.
O que me incomoda é que o divórcio não está finalizado porque mamãe não o assinou. O que está realmente acontecendo? Peter explicou que obteve as informações da viúva do advogado do meu divórcio. Connie, então, pediu a Peter para encontrar seu pai e encerrar essa história. Ela estava determinada a desvendar as mentiras e liberar todos da manipulação de sua mãe. Peter disse, talvez ela se abra se descobrirmos a verdade. Mas isso precisava ficar entre nós. Parecia haver uma fraude séria envolvida. Por que sua mãe difama seu pai há anos? Ele perguntou. Os $250.000 desapareceram quando chegaram ao advogado de seu pai. Pedi que ele mantivesse isso em segredo, para evitar problemas se a promotoria investigasse. Levantei-me para me servir algo, dando a Peter privacidade enquanto ele terminava a ligação. Ele perguntou por que eu queria que Connie falasse com a tia Josie. Expliquei que Josie tinha reunido todas as informações sobre o caso de Vila e George. Ela sempre acreditou que Vila e Tammy conspiraram contra mim e George, mas o objetivo delas ainda era um mistério. Peter parecia surpreso e prometeu investigar mais. Peter mencionou que sua esposa, Connie, ficaria chocada com as mentiras que a mãe dela contou por anos. Decidimos trocar números de telefone e ele prometeu me manter informado. Depois que ele saiu, tranquei o apartamento e voltei para casa, refletindo sobre o que estava por vir. Vila e Tammy fariam de tudo por dinheiro, então eu precisava estar preparado. Assim que cheguei em casa, meus 2 filhos pequenos correram para me abraçar. Eu os peguei no colo, sentindo-me abençoado por tê-los e por ter minha esposa, Jod, em minha vida. Ela me chamou para o jantar e eu fui me lavar. Durante a refeição, contei a ela sobre meu dia. Desde que fechei minha loja, nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. 7 anos atrás, quando deixei Paradise, prometi à minha avó Josie que manteria contato, e cumpri. Cerca de 1 ano e meio atrás, ela me ligou pedindo ajuda para sua neta, Jod, que precisava escapar de um casamento fracassado. Jod, 10 anos mais nova que eu, não tinha filhos e morava em uma base militar. Eu mal a conhecia, mas devia isso à minha avó. Com a ajuda de amigos, organizei uma mudança e encontrei um apartamento para ela em uma cidade pequena. Quando chegamos, Jod logo provou ser uma excelente gerente na minha loja, implementando mudanças e atraindo novos clientes. Ela trouxe organização e estabilidade, o que melhorou muito o negócio. Tivemos que lidar com o ex-marido dela, que foi dispensado do exército desorosamente e voltou para minha antiga cidade, mas Jod estava preparada para enfrentar os desafios com força e resiliência. À medida que todos aceitavam Jod, sua honestidade e personalidade a tornavam maravilhosa. Seu cabelo preto longo geralmente caía para trás quando ela estava ocupada. Quando perguntavam sobre seu anel, ela respondia com um sorriso, tenho certeza de que vocês descobrirão, alimentando rumores de que ela seria minha futura noiva por encomenda. Ela começou a me trazer almoço aos sábados, já que eu muitas vezes esquecia de comer enquanto trabalhava, o que resultou em perda de peso. Nossa relação cresceu naturalmente, e todos assumiram que éramos um casal. Josie nos mantinha informados sobre os acontecimentos de casa e, quando soubemos que o ex-marido de Jod estava próximo de Tammy, nossa curiosidade aumentou. No dia em que o divórcio de Jod foi finalizado, nosso relacionamento se aprofundou. Celebramos com amigos em um bar local e trocamos nosso primeiro beijo durante uma dança lenta sob luzes suaves. 6 meses depois, nos mudamos juntos. Enquanto as crianças tomavam banho, eu resolvia parar minha barba, deixando apenas uma leve barba por fazer. As crianças, fascinadas, riam enquanto eu ensaboava meu rosto e o delas com a tigela e o pincel que Jod me dera de presente no Natal. Jod entrou na sala surpresa ao ver as crianças com rostos cheios de espuma. Ela brincou, dizendo que com o rosto limpo eu parecia com eles. Devo cortar seu cabelo também? Ela provocou. As crianças, animadas, disseram sim. Eu ri, dizendo que deixaria o barbeiro fazer isso na segunda-feira, mas Jod insistiu que ela mesma cortaria antes que eu mudasse de ideia. Depois de vestir as crianças e colocá-las para dormir, elas assistiram a Jod cortar meu cabelo. Quando terminei de me olhar no espelho, quase não me reconheci, mas elogiei o trabalho dela.
Enquanto eu tomava banho para tirar os fios de cabelo, a avó de Jody ligou para dizer que Connie estava a caminho. Isso significava que as coisas estavam ficando sérias. Connie descobriu que meus 3 filhos deveriam receber $600 mensais de uma anuidade que eu havia criado para a pensão alimentícia, mas não tinham recebido nada. Na semana seguinte, todos brincaram sobre meu novo visual, e alguns perguntavam a Jody se ela teve que me chantagear para me fazer entrar na sociedade. Pouco depois, recebemos a notícia de que eu seria processado por abandono infantil, deserção e pensão alimentícia atrasada. Jody e eu achamos isso cômico, imaginando uma agência de cobrança tentando me encontrar. Peter estimou que Vila e Tammy haviam roubado mais de $48 mil de cada um de nossos filhos. Reabriram o caso da morte repentina do meu ex-advogado, e o ex-marido de Jody tornou-se suspeito. Se as acusações se provassem verdadeiras, Vila e Tammy poderiam pegar de 7 a 10 anos de prisão, e o ex-advogado de Vila, agora seu marido de fato, poderia ser descredenciado. O advogado que contrataram para mim seria pago por eles, e eu precisaria continuar escondido para ajudar a construir um caso mais forte. Jody e eu passamos noites enviando informações ao promotor, certos de que estavam tentando me atrair de volta. Na manhã de sexta-feira, Jody me ligou. Josie estava a caminho com convidados, indicando que as coisas estavam esquentando. Decidimos fechar a loja no sábado e passar um fim de semana em família. Peter e Connie estavam vindo também. Quando os carros chegaram na nossa entrada, Jody notou minha preocupação e segurou minha mão. Escondido na garagem para que ninguém soubesse que eu estava ali, Jody perguntou: "Quem está com Josie?" "É Peter, sua esposa Connie com o bebê e Karen, minha segunda filha", respondi. "Está pronto para isso?" ela perguntou. "Tão pronto quanto posso estar", disse eu. Jod, segurando nosso caçula, abriu a porta e saímos para cumprimentar nossos convidados. Karen começou a chorar ao me ver. Entreguei meu filho à bisavó e a abracei. Connie entregou seu filho a Peter e se juntou a nós. Minhas filhas cresceram e estavam lindas, vê-las juntas foi inesquecível. "Bom te ver de novo, Peter", disse, apertando sua mão. Após as apresentações, Jod serviu um grande jantar, carne assada, purê de batatas, molho, feijão verde e torta de maçã para a sobremesa. Depois que as crianças se acomodaram, começamos a conversar. "Primeiro de tudo, posso te chamar de pai?", Peter perguntou. Assenti. "Pai, o promotor acredita que o carro do ex de Jod estava envolvido no acidente do seu advogado. Se for confirmado, ele será acusado de homicídio culposo", explicou Peter. "O incêndio que destruiu o escritório na mesma noite foi considerado criminoso, e ele foi visto no vídeo de segurança." Jod começou a chorar. "Sempre achei que você era superprotetor quando me trouxe para cá, mas agora entendo que estava certo." "Will e Tammy receberam sua intimação na quinta-feira", disse Josie. "Achamos que perceberam que estávamos em contato com você, então viemos rápido." "Vovó, preparamos sua casa", disse Jod. "Está pronta, só falta levar suas roupas." "Eu trouxe a maioria delas no carro", Josie respondeu. "Connie vai enviar o resto, incluindo os móveis." Era hora de sair do paraíso. "Vou voltar com Peter e Connie e alugar um caminhão para levar tudo", disse eu. "É hora de ver se nossas suspeitas estão certas." "Que suspeitas?", perguntou Peter. "A ação judicial contra mim é uma isca para me tirar do esconderijo", expliquei. "Com $2 milhões de seguro por morte acidental, fica claro que a morte do meu ex-advogado foi um teste." Peter, Connie, Karen e Josie ficaram pálidos ao perceber a verdade. "Eles estavam planejando a sua morte, pai", disse Connie. "Você sabia disso antes de sair da cidade?", perguntou Peter. "Eu tinha uma ideia", respondi. "Até meu advogado não acreditou, mas ele acabou vendo que eu estava certo." Peter saiu para fazer ligações importantes, e eu usei o tempo para me atualizar com minhas filhas e minha esposa. Jod encontrou fotos de quando nos conhecemos, e ambas admitiram que não me reconheceriam com meu novo visual. Quando Peter voltou, anunciou: "Vila será presa após o feriado. Podemos mantê-la por 48 horas antes de formalizar as acusações por roubo das anuidades das crianças."
Ele sugeriu que eu aparecesse na cidade para atrair a atenção, enquanto a polícia me protegia na casa de Josie até tudo se resolver. Peter, você está usando o pai dos meus filhos como isca? Perguntou Job. Que garantias tenho de que ele não sofrerá? Olhei para Job, e ela percebeu minha determinação. Você vai fazer isso sem hesitar, não importa o que eu pense, disse ela. Relaxa, estarei nas mãos de Peter, garanti. E, se algo acontecer comigo, ele terá que responder para Connie, minha filha. Peter apenas assentiu, sabendo da seriedade da situação. Depois de conversar sobre os riscos da minha volta, Peter explicou que o ex de Jody provavelmente agiria quando soubesse que eu estava na cidade. Ele ficará furioso por você ter resgatado Job de um casamento terrível, disse ele. Vila descobrirá sua presença por meio de um informante na prisão. Perguntei se ele confessaria para se salvar caso fosse pego. Peter respondeu, dele sempre admite responsabilidade quando é pego. Não é líder, é seguidor, então acredito que cederá facilmente. Ao entrar na cidade do refúgio, com uma população de 34.848 habitantes, o cartaz confirmava que o conselho local declarava que as leis dos Estados Unidos não se aplicavam ali. Parecia o Velho Oeste, com a justiça dependendo das autoridades locais. Trabalhadores honestos eram perseguidos enquanto crimes eram ignorados, refletindo uma versão distorcida do progressismo. Nada havia mudado em quase 7 anos, exceto pela Main Street recém-pavimentada. Decidi parar no meu antigo lugar favorito, o Burger Bar do Bob e da Betty. Felizmente, ainda estava lá, agora com uma nova pintura. Estacionei o caminhão e entrei, pouco antes do almoço. Vários rostos conhecidos me observavam, alguns até usando os celulares. A garçonete trouxe meu café e perguntou se eu estava pronto para pedir. Ainda servem o especial de quarta de bolo de carne com feijão e purê de alho? Perguntei. Como você sabe disso? Ela respondeu, surpresa. Diga a Jack que Art quer molho de carne e cebolas fritas com o bolo de carne, eu disse. Sem entender, ela me olhou estranhamente. Levantei-me e disse, deixa pra lá, eu mesmo falo com ele. Entrei na cozinha e Jack, o filho dos donos originais, me reconheceu imediatamente, seu idiota, ele brincou, você chegou cedo. Bem-vindo de volta, velho amigo. Sentamos e conversamos até perto da hora do urashi. Jack explicou que, após minha partida, sua esposa cortou laços com Vila e Tammy por não concordar com o que fizeram comigo e com meus filhos. Eu o atualizei sobre os acontecimentos, explicando que minha volta fazia parte de um plano. Jack elogiou Peter, dizendo que ele era um ótimo policial e que havia preso 2 ex-membros do conselho da cidade por corrupção. Logo, Sasha, minha irmã, chegou. Quando me viu, perdeu a paciência de surpresa. Abracei-a forte, como se não tivessem passado anos. Depois que ela se acalmou, perguntei se nossos pais sabiam da minha volta. Não, e é melhor mantermos isso em segredo por enquanto, respondi. Ela perguntou se eu estava lá porque Vila havia sido presa na noite anterior. Confirmei e disse que as coisas ainda piorariam antes de melhorar. A polícia estava agora reexaminando a morte do meu antigo advogado, suspeitando de ligação com um incêndio criminoso no escritório dele. A expressão de Sasha dizia tudo. Todos sabiam que o promotor, nomeado 3 anos atrás, estava tentando resolver vários casos arquivados. Você é um chamariz para atrair alguém, disse Jack, baixinho. Se isso estiver correto, os incêndios criminosos e outros crimes serão resolvidos nos próximos dias, respondi. Tudo isso foi planejado para me forçar a voltar. A prisão de Vila e o meu retorno vão desestabilizar uma conspiração meticulosamente organizada. O que está por trás disso? Jack perguntou. Uma apólice de seguro de $2 milhões, com dupla indenização em caso de morte acidental, expliquei. Eu sou o segurado. Sasha ficou surpresa enquanto caminhávamos para o caminhão. Foi então que notamos Tammy chegando. Onde você está ficando? Minha irmã sussurrou. Na casa da vovó. Estou ajudando a mudar as coisas para a nova casa, disse. Ela queria sair antes que as coisas piorassem. Por que Josie saiu da cidade? Sasha perguntou.
Ela queria ficar perto da neta e dos nossos 2 filhos, respondi com um sorriso. Jod e eu estamos juntos há mais de 5 anos. Temos 2 meninos, de 3 e 4 anos. Minha irmã ficou em choque. Como você e Jod ficaram juntos? Ela perguntou. Josie e eu mantivemos contato o tempo todo. Quando Jod precisou de ajuda para sair de um casamento fracassado, sua avó me ligou. Eu a trouxe para minha casa. Acreditamos que o ex dela foi o responsável pela morte do meu advogado e pelo incêndio no escritório dele. Tammy se aproximou e, sem rodeios, disse: Bart, preciso que você retire parte do processo contra nós. O promotor vai acusar Vila nas próximas 48 horas. Infelizmente, meu advogado disse que não podemos fazer isso porque Vila entrou com um novo pedido de divórcio, alegando abandono e falta de pagamento de pensão, respondi. Até o tribunal decidir sobre isso, tudo tem que continuar como está. Como vamos pagar a fiança dela sem ativos? Tammy questionou, frustrada. Sugiro que peça ajuda ao seu pai, oferecendo a casa como garantia, disse, indiferente. Afinal, vocês 2 são filhas dele. Tammy se afastou, desapontada. Sasha então comentou: o pai delas não tem contato com elas desde que descobriu a verdade sobre a origem de Seth. Aquilo me fez sorrir. Saí do estacionamento e dirigi até a casa de Josie para começar a empacotar suas coisas. Algumas horas depois, cheguei lá e percebi que as cortinas, que Josie havia deixado abertas, estavam fechadas. Enviei uma mensagem a Peter para perguntar se ele sabia de algo. Ele confirmou que os policiais poderiam ter feito isso. Entrei e encontrei um policial que me entregou um celular. Peter Edwards quer falar com você. Oi, Peter, disse. Parece que todos já sabem que estou aqui. Tammy me procurou no restaurante, pedindo para suspender a penhora dos bens dela e da irmã, mas eu recusei. Ouvi sobre isso, Peter respondeu. Gravamos Vila e Tammy discutindo seus planos. O ex de Jod, Brad, apareceu logo depois. Vila contou a ele onde você estava. Nossa informante na prisão revelou tudo. Ele sabe onde você está e vai tentar te encontrar. Por volta das 11 horas da noite, Brad invadiu a casa com um pé de cabra, destrancou a porta e entrou sorrateiramente. Armado, ele me encontrou na cozinha, tomando café. Oi, Art, disse Brad, com um sorriso cínico. Vila e Tammy mandam lembranças. Estou aqui para descobrir onde Jod está. Calmamente, respondi: desculpe, mas isso você jamais saberá. Antes que você me elimine, porque ambos sabemos que isso vai acontecer, quanto prometeram a você do acordo de seguro? Perguntei, provocando Brad. O que te faz pensar que fui eu? Ele retrucou. Você parece alguém fácil de manipular para fazer o trabalho sujo deles. Quanto dos 4 milhões de dólares da apólice de morte acidental te prometeram? 4 milhões. Eles me disseram que era só 750 mil dólares, Brad respondeu surpreso. Eu ri e disse: você sabia que Seth é filho do primeiro marido de Tammy? O rosto de Brad empalideceu. George e eu fomos manipulados pelas gêmeas por anos, continuei. Meu advogado processou George e Tammy por tudo o que tinham. Por isso, eu sabia que a ação de Vila por abandono e pensão era uma farsa. Estou ferrado de qualquer jeito, Brad disse. Se eu fosse você, faria um acordo, entregaria provas ao Estado e esperaria que sua cooperação fosse considerada. Dessa forma, você ainda conseguiria se vingar deles, sugeri. Brad colocou a arma na mesa. Chame a polícia, ele disse. Eu olhei para trás e disse: Brad, eles estão bem atrás de você. Ele se rendeu, e os policiais o levaram. Mais tarde, Peter contou a Connie e seu pai surpreendeu a todos. Ele fez Brad confessar tudo, inclusive sobre a apólice de seguro não cobrir assassinato. Foi o suficiente para Brad aceitar as consequências de um crime menor ao invés de prisão perpétua. Connie, incrédula, ligou para Jod para avisá-la do plano. Josie cuidaria das crianças enquanto Jod ia ao aeroporto. Depois que ela explicou tudo, Peter se preparou para ir à delegacia e pegar a confissão assinada de Brad.
Na manhã seguinte, liguei para Jack para consertar a porta. Quando terminaram, minha filha Connie chegou com Jod. Ela saiu do carro e correu até mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Brad foi preso ontem à noite. Ele se entregou para me proteger. Eu nunca estive em perigo real, disse. Se não estava em perigo, por que não me ligou? Perguntou Jod, com tristeza. Eram quase 2 da manhã quando a polícia foi embora. Achei que te ligaria hoje, respondi, puxando-a para um abraço. Eu prometi a Jod que nunca mais me colocaria em perigo. Assim que o reparo na porta foi concluído, trancamos o carro, guardamos as malas e fomos ao restaurante do meu irmão para comer. Lá, fomos recebidos por Karen, Sasha e meus pais. A equipe de Jack teve que juntar 2 mesas para que todos pudéssemos nos sentar. Jod foi calorosamente saudada por todos, e nosso café da manhã foi excelente. Meus pais ficaram emocionados ao saber que Jod e eu tínhamos 2 filhos, Carson e Hunter, em homenagem aos meus avós. Eles olharam todas as fotos de nós e das crianças que Jod tinha salvo em seu celular. Ainda estávamos no restaurante quando Peter chegou, visivelmente cansado. Vila e Tammy estão sob custódia, ele disse. Brad confessou tudo, incluindo seu plano inicial de eliminar o pai. Ele será acusado de incêndio criminoso e homicídio involuntário. Então, Art e eu finalmente podemos nos casar? Jod perguntou, tentando processar a informação. O promotor levou os papéis ao juiz, junto com os documentos do divórcio original de Art, Peter explicou. Eles esperam que o juiz finalize o divórcio sem a necessidade da assinatura de Vila. Olhei para Jod e disse, acho que devo comprar um anel de noivado decente hoje e finalmente fazer o pedido. Jod ficou emocionada, com lágrimas nos olhos. Antes de sairmos, meus pais nos pediram para jantar com eles mais tarde. Jod e eu passamos o dia arrumando até às 17h30, quando fomos para a casa dos meus pais. Durante o jantar, Jod contou a eles como eu ajudei a sair de um casamento fracassado graças à sua avó. Ela também falou sobre o início da sua carreira e nossa vida juntos. Foi então que Peter e Connie chegaram com meu certificado de divórcio, oficializando minha liberdade. Meus pais ficaram emocionados e minha mãe sugeriu que fizéssemos um casamento antes de voltarmos. Enquanto conversávamos, Peter mencionou que a prisão de Tammy trouxe à tona muitas outras informações. Parece que o prefeito também vai cair com elas, disse ele. Mais tarde, Peter e eu fomos ao shopping, onde comprei um conjunto de anéis de noivado. Quando voltamos, o clima estava festivo. Reuni a família na sala e, em meio a olhares atentos, me ajoelhei e pedi Jod em casamento oficialmente. Ela, surpresa, disse-o sim, e a festa continuou. Meu pai, orgulhoso, levantou um brinde e tenho quase 7 anos de bebida para recuperar com meu filho. O noivado de vocês é o melhor motivo para começar. Para a cerimônia, precisei comprar um terno na Macy's, não havia chance de minha futura esposa me deixar casar com jeans. No domingo à tarde, no quintal dos meus pais, realizamos a cerimônia com toda a família presente, incluindo o pai dos gêmeos. Dissemos a todos que não queríamos presentes, mas meu ex-sogro me entregou um envelope, dizendo com um sorriso, Colin, isso não é um presente de casamento, é sua herança antecipada. O resto da minha herança irá para suas filhas. Coloquei o envelope no bolso do terno e esqueci dele pelo resto do dia. A cerimônia foi filmada e enviada para a tia Josie. Quando perguntaram sobre a lua de mel, Jod respondeu que, após tudo o que passamos, planejávamos passar uma semana na Flórida e outra na Califórnia, curtindo a Disney com os filhos, pois sem a família não estaríamos onde estamos hoje. Antes de irmos embora, entreguei a Jod um envelope com um título de promissória bancária de $100 e um bilhete que dizia, obrigado por ajudar a corrigir o karma. Sempre pensei que os gêmeos eliminaram a mãe deles. Vou aproveitar assistir a eles receberem a recompensa que merecem pelos seus atos, assim como minhas netas. Jod colocou o envelope na bolsa sem comentar. Depois de abraçar minhas filhas e meus pais, Jod e eu subimos no UOL e dirigimos para casa, finalmente livres do passado. Moral da história. Às vezes, a verdade é como um jogo de quebra-cabeça complicado.
Cada peça que colocamos pode revelar algo inesperado e transformador. Mesmo quando o caminho parece sombrio e cheio de traições, a determinação e o apoio da família podem nos levar a um desfecho justo e renovador. Nunca subestime a força de lutar pelo que é certo e pela justiça. A coragem e a honestidade, mesmo em face das adversidades, têm o poder de mudar vidas e corrigir injustiças. História 2. Eu traí porque pensei que meu marido havia traído. Ele saiu de casa e não disse uma única palavra para mim. Por favor, ajude. Tenho 25 anos e meu marido 33. Estamos juntos há mais de 6 anos, casados há 4, e temos um filho de 20 meses. Nós nos conhecemos em uma festa na casa de um amigo e nos conectamos quase imediatamente. Ele começou a falar comigo primeiro, mesmo na primeira vez que o conheci. Ele era incrivelmente bonito, muito confiante, charmoso e conhecia várias garotas, incluindo algumas de minhas amigas, que queriam falar com ele. Nos primeiros 10 minutos após chegarmos à festa, ele veio até mim. Eu realmente não conheço uma palavra perfeita para descrever como me senti naquele momento, mas, se eu tivesse que escolher, me senti quase escolhida por ele. Começamos a namorar alguns dias depois. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu começava a me apaixonar por ele. Sempre tive a sensação de que ele estava completamente fora da minha liga, mas conhecê-lo nunca me deixou realmente insegura de que ele queria estar comigo. Eu sabia de antemão que ele tinha ficado com muitas mulheres, mas isso realmente não me incomodou, porque ele nunca falou sobre isso. Nas poucas vezes em que perguntei se ele realmente queria um relacionamento ou se tinha certeza sobre nós, ele sempre me disse que me amava e que não se importava com outras mulheres. Depois de 2 anos, acabamos nos casando. Tentamos ter um filho e tivemos um lindo bebê. Ele sempre desejou ter um menino e uma menina, e estávamos pensando em ter outro filho. Eu sempre abri meu coração para meu marido mais do que qualquer um pode imaginar, mas, depois de dar à luz, ganhei um pouco de peso. Ele sempre me disse que não se importava e que me amava, não importava o que. Ele sugeriu que eu começasse a treinar com ele. Ele vai à academia pelo menos 4 a 5 vezes por semana e sugeriu que poderíamos fazer disso uma atividade juntos. Eu sempre disse que sim, mas acabamos nunca saindo juntos por vários motivos diferentes. Ele nunca perdeu a forma e treinava regularmente na academia sem tentar me convidar para lá. Com o passar do tempo e o bebê tomando a maior parte do nosso tempo, nossa vida sexual foi diminuindo, mas ele sempre me garantiu que ainda se sentia atraído por mim. Na maioria das vezes, ele tentava iniciar o sexo, mas eu recusava, principalmente por causa da minha insegurança com meu corpo e comigo mesma perto dele. Isso ainda é um grande arrependimento para mim. Ele até sugeriu que deixássemos o bebê com os pais dele ou com os meus para ficarmos sozinhos, mas, por algum motivo, eu negligenciava. Minha autoestima ficava cada vez pior, e ele tentava me animar e me encorajar. Quando saíamos para algum lugar, eu podia ver outras mulheres olhando para ele ou tentando fazer contato visual com ele, e isso me incomodava. Eu contava a ele sobre isso, e ele garantia que só me amava. Um dia, quando ele voltou do trabalho, de longas horas no hospital, e foi direto para a cama, dizendo que estava exausto, comecei a olhar o telefone dele e as mensagens do Instagram e do Messenger, algumas das quais eu sabia que eram de ex-namoradas. Ele havia sido convidado para um café ou para se encontrar em algum lugar, apenas como amigos, mas ele sempre recusava. Até vi mensagens arquivadas de uma ex que mandou uma mensagem do nada, perguntando se ele queria se encontrar para os bons momentos ou referindo-se a sexo. Ele respondeu: eu tenho uma esposa e a bloqueou. Eu realmente não sei porquê, mas, na minha cabeça, comecei a imaginar que ele devia estar me traindo com pelo menos uma dessas garotas. Acabei entrando em contato com o ex-namorado, com quem não falava antes. Uma coisa levou a outra, e nos encontramos em um hotel próximo. No começo, eu só queria algum tipo de pagamento, mas acabamos fazendo sexo, e fiquei com um arrependimento horrível. Isso tudo aconteceu durante o dia, enquanto meu marido estava no trabalho, e ele não fazia ideia e nunca desconfiou. Levei 3 dias para contar. Quando ele chegou em casa um dia, e estávamos na frente da televisão, comecei a chorar e contei tudo a ele. Ele apenas ficou olhando para mim,
mas não disse uma única palavra. Subiu as escadas e trancou a porta do nosso quarto. Eu o segui, chorando na porta, mas ele não disse uma única palavra para mim. Demorou muito, mas ele finalmente saiu, mas imediatamente saiu de casa e não disse uma única palavra. Ele nem olhou para mim ao sair. Tentei ligar para ele pelo menos centenas de vezes, mas ele ainda não respondeu, e eu não tenho ideia de para onde ele foi. Tudo isso aconteceu ontem, e não ouvi uma palavra dele. Estou com medo de entrar em contato com a família dele ou com a minha, porque tenho medo de que eles descubram. Por favor, eu realmente não sei o que fazer e só quero salvar meu casamento. Tenho um sentimento horrível de nojo e arrependimento e nem sei por que não confiei nele. Sei que a maior parte disso está nas minhas próprias inseguranças, mas eu só quero meu marido de volta. Ele me deixou sozinha com o nosso bebê. Como posso entrar em contato com ele? O que posso fazer para salvar meu casamento? Estou chorando enquanto escrevo isso. Olá, desculpe a falta de resposta no meu último post, mas minha vida foi completamente arruinada. Não vou mais compartilhar posts em outras sessões, só recebi muito ódio em minhas postagens na minha caixa de entrada. Agradeço às poucas pessoas que me deram conselhos verdadeiros de coração, para o resto de vocês, não vou responder. Minha vida está completamente arruinada. Eu me odeio mais do que tudo e só queria poder ter meu marido de volta. Eu realmente não sei como seguir em frente daqui. Ele voltou para casa por algumas horas ontem antes de fazer as malas e sair novamente. Quando ele finalmente voltou para casa, não disse nada, foi direto ao nosso filho e se recusou a dizer uma palavra para mim, embora eu continuasse chorando. Ele me disse que queria um tempo a sós com nosso filho. A princípio, pensei que ele tinha vindo ver nosso filho e depois queria conversar, mas, depois de algum tempo, ele começou a fazer as malas. Comecei a chorar e a implorar para conversarmos e resolvermos. Aceitei o conselho de ser totalmente transparente, disse a ele que contaria tudo que ele perguntasse, mas ele apenas se levantou, olhou para mim com um olhar frio e enojado, e disse: "Não quero saber de nada. Sei tudo o que preciso saber." Aí ele foi lá, pegou mais algumas coisas para colocar na mala. Entrei em pânico e comecei a dizer que o amava e que faria de tudo para recuperá-lo, que havia parado o sexo no meio do caminho porque me sentia culpada. No meio dessa frase, ele me empurrou contra a parede, segurou meu braço e gritou: "Eu mandei você calar a boca." Nunca o ouvi tão zangado e enojado. Por um momento, pensei que ele fosse me bater, mas ele nunca fez isso. Tentei abraçá-lo, mas ele se recusou a me tocar e disse que eu fui usada e destruída para ele, e que ele não quer nada comigo. Isso me quebrou completamente por dentro. Perguntei o que isso significava, e ele disse que vamos nos divorciar. A única coisa que ele quer agora é poder encontrar nosso filho sempre que quiser, mas, fora isso, ele não quer mais nada comigo. Mais tarde, na mesma noite, ele me ligou e disse que entrará em contato com o advogado e que deseja o divórcio. Não sei o que acontece agora. Tenho chorado constantemente desde que tudo isso aconteceu, estou tendo ataques de pânico e não consigo comer ou dormir. Ele me viu completamente quebrada, mas ainda não quer nada comigo. Eu quero de volta nossa voz, tenho tanto remorso que sinto uma pressão constante no peito. É como se eu tivesse cólicas no estômago. Ainda não consegui entrar em contato com nossas famílias, e não sei se ele também o fez. Estou muito envergonhada para fazer isso. Eu só quero minha vida de volta. Eu realmente não consigo imaginar viver uma vida sem ele. Será que ele está com outra mulher? Minha vida caiu em 1 milhão de pedaços, e estou apenas tentando juntar os cacos. Eu me odeio mais do que você pode imaginar. Sei o quão nojenta e estúpida fui. Estou pagando o preço. Eu só quero conselho sobre como posso tê-lo de volta. Se você gostou dessas duas histórias, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar o que achou. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais histórias impactantes e inspiradoras. Até a próxima!